Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Sérgio. Sejam muito bem-vindos ao canal Energia do Tarô. Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, aos novos inscritos, aos comentários, aos likes, o meu muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o joinha, clicar no sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal. Você que tem interesse em leituras particulares, maiores informações na descrição do canal. Lá você encontra o meu contato e os valores para perguntas e respostas e chamadas de vídeo ao vivo, ok? E hoje a leitura é para o signo de Sagitário, leitura do amor para Sagitário. Vamos lá, tarô. Signo de Sagitário, leitura do amor. Sagitário, leitura do amor. A carta da Torre, a carta da Morte e o julgamento. A carta da Torre, a carta da Morte e o julgamento. Bem, Sagitário, aqui me fala de uma situação, de certa forma, preocupante, né? No que se refere à sua vida sentimental, à sua vida amorosa. Aqui me fala de uma relação, de um relacionamento existente. Aqui está representando, logicamente, que estou me dirigindo a um grupo específico de sagitarianos, ou seja, significa que nem todos vocês, né, possam estar no contexto desta leitura, ou seja, nesse momento atual, mas um grupo em específico, um grupo em especial. Aqui me mostra o seguinte, aqui me mostra uma relação que está passando por um momento, por um período de transição profunda que pode culminar até com uma possível ruptura, ou seja, com possível término, ok? Aqui me fala de mudanças repentinas, crises, rupturas amorosas que podem, veja bem, podem acontecer. Estou colocando na condicional, podem acontecer. Por que podem acontecer? Por que pode e por que não pode? O cenário é preocupante, mas por que eu estou colocando na condicional? Porque aqui está a carta do julgamento, que representa um chamado para uma autoavaliação. Ou seja, aqui é um convite para olhar para trás e abraçar uma transformação. Ou seja, aqui é um chamado, um convite para ambos os casais, para os parceiros, veja bem, fazer uma autorreflexão, uma autoavaliação dessa situação, ou seja, desses problemas que a relação está passando, porque aqui é uma relação, eu vejo aqui que aqui se trata de uma relação que está passando por uma turbulência, ou seja, por um processo de transição profunda que pode culminar, sim, com uma ruptura. Portanto, aqui é o momento de os dois fazer uma autoavaliação, uma reflexão, olharem para a relação em si,
ver o que um precisa fazer, o que o outro precisa fazer, quem precisa ceder, enfim, é um momento de autoavaliação, de ambos os dois sentarem, conversarem, dialogarem, identificar o que está acontecendo, o porquê que está acontecendo e, logicamente, buscar um caminho, uma saída para essa situação. Um momento de autoavaliação que é importante para que o pior não aconteça, ou seja, para que uma ruptura não aconteça nessa relação. É fato que aqui tem problemas, uma relação que passa por um momento de turbulência, enfim, que se faz necessário essa autoavaliação. Vamos aqui tentar descobrir o que está acontecendo, o porquê dessa situação. Fato é que algo aqui está precisando ser ajustado. A carta do Sol, o Rei de Espadas, o 5 de Paus e a carta da Justiça. A carta do Sol, o Rei de Espadas, o 5 de Paus e a carta da Justiça. Bem, aqui começa a desenhar o que o que está acontecendo, né? Ou seja, o que está causando, veja bem, esse clima de tensão. Aqui eu vejo conflitos. A carta do Sol, ela vem exatamente para iluminar e mostrar situações que precisam ser compreendidas, resolvidas dentro de uma relação. E aqui eu identifico aqui, Sagitário, duas situações que estão acontecendo. Primeiro, aqui pode muito possivelmente estar acontecendo o seguinte, que um dos parceiros, veja bem, esteja sendo excessivamente racional e distante, o que pode criar uma barreira, um muro emocional e a necessidade extrema de equilibrar razão e emoção. Rei de Espadas, a carta da Justiça fala de relações onde um dos parceiros podem estar sendo excessivamente racional. E isso acaba causando um distanciamento. Isso acaba criando muros, né, entre o casal. Isso cria barreiras, muros, distanciamento emocional e afetivo. E essa situação, toda essa situação está causando conflitos. 5 de Paus, conflitos nessa relação, nesse relacionamento. Então, a primeira coisa que eu identifico aqui é essa questão, o excesso por parte de um dos parceiros, ou seja, um dos parceiros sendo excessivamente racional. E isso acaba criando um distanciamento, barreiras, muros entre os parceiros. Então, se faz necessário equilibrar, trazer um equilíbrio para essa situação, ou seja, equilibrar o racional com o emocional para que esse distanciamento, para que essas barreiras entre esse casal, veja bem, sejam quebradas, ou seja, sejam superadas. Isso está causando conflitos, isso está causando um desconforto, isso está causando um distanciamento, isso está criando barreiras entre esse casal. Precisa ser equacionado esse problema, precisa se buscar um equilíbrio, né? Ambos os parceiros trabalhar esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio. Ou enforcado, o 2 de ouros
e o 6 de ouros. A carta do enforcado, o 2 de ouros e o 6 de ouros. Aqui me mostra, veja bem, aqui eu identifico mais situações que estão acontecendo nessa relação. Primeiro, aqui fala de insatisfação e espera, ou seja, há uma insatisfação por parte dos parceiros com relação a essa situação. E aqui há uma insatisfação, uma espera, ou seja, aqui está dizendo o seguinte: é o momento, é a hora de mudar atitudes e comportamentos nessa relação. É o momento. Ambos os parceiros precisam mudar as suas atitudes, os seus comportamentos, a postura de ambos. Esse é o momento de mudar a postura, mudar o comportamento, porque há um grau de insatisfação. Isso pode culminar com uma ruptura. Isso pode levar essa relação para um término. E não é isso que se quer, não é isso que se busca. Ok? Aqui está mostrando a necessidade de se buscar. O que está faltando aqui? Um meio termo entre os parceiros. Aqui há de se buscar, aqui mostra a necessidade de se buscar um meio termo entre as necessidades pessoais e as do parceiro, promovendo assim um relacionamento saudável e equilibrado. Aqui eu identifico o seguinte: há um desequilíbrio. Aqui é a carta da ajuda, da reciprocidade, da filantropia, ou seja, aqui está faltando uma reciprocidade, ou seja, aqui, o que está acontecendo aqui? Aqui está faltando, veja bem, a reciprocidade busca levar para o outro satisfação, doação. Aqui existe um desequilíbrio. Aqui está mostrando a necessidade de se buscar um meio termo entre as necessidades suas e do parceiro. Ou seja, deixar o egoísmo de lado. É o que eu vejo aqui. Há a necessidade de se buscar um meio termo entre as suas necessidades e as necessidades do seu parceiro. Promovendo assim uma relação saudável e equilibrada. Está faltando equilibrar isso aí, tem que buscar um meio termo. Uma relação a dois, já diz, é uma relação a dois. Busca o bem-estar do outro, busca o seu bem-estar, mas também busca o bem-estar do outro. Equilíbrio. Não pode haver egoísmo numa relação a dois. Isso corrói qualquer relação. Uma pessoa que se sente preterida pelo outro. Então aqui está mostrando a necessidade de buscar um meio termo. Reciprocidade é um dos elementos, uma das ferramentas, um dos elementos imprescindíveis na construção e na manutenção de uma relação estável e equilibrada e duradoura. Então, tem que trabalhar isso, tem que buscar esse equilíbrio, tem que buscar um meio termo. Equilibrar essa situação. Porque isso está corroendo essa relação, isso está causando conflitos. Isso também ajuda a distanciar o casal, ou seja, criar barreiras e muros entre esse casal. Então, aqui está mostrando a necessidade, Sagitário, de ambos buscar esse equilíbrio, trabalhar essa questão, buscar um equilíbrio entre as suas necessidades e as necessidades do parceiro, ou seja, deixar o egoísmo de lado. Isso vai fortalecer, isso vai promover, veja bem,
isso vai trazer para esse relacionamento, veja bem, um clima saudável, um equilíbrio, enfim, tornando essa relação uma relação saudável, equilibrada e harmoniosa entre você e a pessoa amada, entre você e o parceiro. A carta da temperança, a carta da força, a carta do mago e a carta da estrela. A temperança, a carta da força, a carta do mago e a estrela. Aqui representa a harmonia, o equilíbrio emocional e a paciência, ou seja, numa relação, ou seja, num relacionamento. Aqui destaca a importância da paciência e do equilíbrio emocional. Portanto, vejo uma relação que precisa de equilíbrio em todas as áreas. Há um desequilíbrio muito grande entre você e o seu parceiro. Aqui está mostrando, veja bem, aqui está mostrando duas coisas importantes e interessantes que podem contribuir, que podem ajudar e muito esse casal a restabelecer esse equilíbrio, ou seja, trazer para essa relação esse equilíbrio, que aqui eu identifico que há um desequilíbrio muito grande aqui. Primeiro, a carta da força, que representa a importância de ambos os parceiros estarem sintonizados e de entenderem essa energia, ou seja, para vocês poderem superar obstáculos, ou seja, a importância de estarem sintonizados. O que é um casal em sintonia? É um casal que caminha junto, que caminha de mão dadas, que caminha junto, que tem os mesmos objetivos, que possui afinidades, que possui os mesmos ideais, os mesmos objetivos, os mesmos sonhos, enfim. Isso é um casal que está em sintonia. Vocês têm que buscar essa sintonia entre vocês dois, veja bem, para que esses conflitos se encerrem, para que eles deixem de acontecer, para que acabe com esses conflitos. Então a sintonia traz todo um clima de entendimento para que vocês possam superar esses obstáculos, esses desafios. Busca de sintonia para que haja entendimento entre esse casal, na busca de solução desses problemas, de superar esses desafios. Outra coisa, outra ferramenta, outro elemento indispensável, importantíssimo, está aqui. Converse com o seu parceiro sobre suas vontades e desejos. Lembra que eu falei aqui do desequilíbrio, porque identifiquei aqui uma situação onde é como se houvesse um egoísmo, ou seja, e aqui mostra, né, a necessidade de atender aos desejos, enfim, a necessidade do parceiro. Então aqui está dizendo o seguinte para você, está dizendo o seguinte para esse casal, para esses parceiros: converse com o seu parceiro sobre suas vontades e desejos. Você é uma pessoa que busca, eu creio que você é uma pessoa que busca uma relação que possa, veja bem, te dar, trazer para você, representar um sentido de completude para a sua vida. Então, permita que o seu parceiro também viva dessa vontade. É o que eu acabei de falar: sintonia. Um casal sintonizado. Um casal que busca
realizar o outro, que busca atender às necessidades do outro. Então, converse com seu parceiro. O diálogo é uma arma poderosa para superar desafios, para vencer obstáculos, para, resolver situações. O diálogo, ele vai contra os conflitos, ou seja, ele é um antídoto contra os conflitos. Então, dialogue, converse, se abra, fala das suas necessidades, dos seus desejos com o seu parceiro e também esteja pronto para ouvir o que ele tem a dizer. Isso é importantíssimo. Isso vai permitir que ambos os parceiros encontrem esse equilíbrio através do diálogo, de uma conversa franca e objetiva e sincera. Isso vai permitir que essas situações sejam resolvidas, que esses desafios sejam superados por ambos, que isso vai permitir, veja bem, que esses conflitos não continuem. O diálogo, a conversa franca, buscando entender e saber os desejos e as necessidades do seu parceiro. E você também estando pronto para ouvir o que ele tem a dizer. E aqui, na Carta da Estrela, é a promessa de renovação e inspiração. Um lembrete importante aqui. Mesmo diante de situações desafiadoras, mesmo diante de situações difíceis e complicadas, mesmo diante, às vezes, do caos, o amor sempre está presente. Mesmo diante de situações desafiadoras numa relação, mesmo diante de situações desafiadoras, de situações de problemas, de desafios, de conflitos, não se esqueça que o amor, mesmo diante de todas essas situações, ele pode se fazer presente. Então aqui é a promessa de um novo amanhã, de novos caminhos, a promessa de renovação, inspiração, de recomeços, de novos caminhos, de novas oportunidades e por que não? Ou seja, aqui representa, através da Carta da Estrela, cria-se a possibilidade, horizontes desse casal, de você e o seu parceiro, se entenderem, buscar esse equilíbrio, ou seja, aqui está representando uma luz no fim do túnel. Há uma possibilidade, existe uma esperança, existe uma luz no final desse túnel para vocês, ou seja, uma oportunidade de renovação, de recomeço, da busca desse equilíbrio, o diálogo, a conversa, enfim, o meio termo, uma oportunidade de recomeço, de reconstrução, de renovação, de inspiração e de esperança de se viver, veja bem, uma nova fase, nesse amor, ao lado dessa pessoa, através do diálogo, da conversa, do equilíbrio entre as partes, entre o que é razão e o que é emoção. Portanto, aqui, Sagitário, abre-se portas, abre oportunidades, horizontes e caminhos e possibilidades de vocês equacionarem essas situações, superar esses desafios, em busca de viver um amor, uma relação saudável, estável e harmoniosa, ok? Que assim seja, ok? Então, minha gente, um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, uma ótima
uma excelente semana para todos. Eu quero aqui reiterar o meu pedido, vocês que me ouvem, que me acompanham no dia a dia no canal, você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o joinha, clicar no sininho para que você receba as notificações, e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ok? É muito importante para o canal. Então, um forte abraço, fiquem com Deus, uma excelente semana para todos vocês, e até a nossa próxima leitura.